Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 2 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Prevenção a crimes financeiros esbarra em tratamento correto de dados, alerta Ernst Young. Procurado, vivo ou morto, proteção em tempo real contra movimentos laterais. E quando os CISOs são chamados para testemunhar em tribunais. E eu começo com essa notícia que fala: prevenção a crimes financeiros esbarra em tratamento correto de dados, alerta EY, ou Ernst Young. O tratamento correto de dados está entre as grandes preocupações das organizações quando o assunto é a prevenção a crimes financeiros. Segundo nova pesquisa da Ernst Young, 51% das instituições no Brasil não estão satisfeitas com a qualidade dos dados utilizados para tais fins. O estudo de maturidade dos programas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ou PLDFT, foi realizado com 53 instituições brasileiras. A pesquisa se dá 2 anos após a atualização das regras do BCB, CVM, SUSEP e Previc, que estabeleceram um novo marco para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Foram ouvidos bancos, cooperativas de crédito, seguradoras, instituições de pagamentos, entre outras. De acordo com os entrevistados, controles insuficientes e lacunas de capacidade representam 43% dos desafios para a melhoria do tratamento de dados, e 26% das deficiências estão relacionadas a dados capturados incorretamente. A falta de padronização de dados, a acessibilidade, fontes e estruturas de dados também estão entre as queixas. Além disso, 64% das instituições ainda não possuem uma visão integrada de fraude, PLDFT e risco de crédito. Na análise da Ernst Young, a visão centralizada no cliente é a chave para a evolução de programas de PLDFT. Soluções de inteligência artificial e machine learning também podem gerar análises mais precisas e completas da diligência contínua do cliente. Ao mesmo tempo, essas tecnologias ajudarão a lidar com o grande volume e variedade de dados criados por outras tecnologias, melhorando, portanto, o gerenciamento de dados. Há oportunidades para a redução do custo operacional, mas também, mais significativamente, possibilidades de identificar formas baseadas em inteligência e dados para combater o crime financeiro, destaca o estudo. A Ernst Young observa que uma estratégia e atuação compartilhadas que englobe processos, sistemas, pessoas e dados resulta em benefícios para os programas de PLDFT. Entre os benefícios estão alertas e investigações mais direcionados e acionáveis, melhoria das taxas de detecção de fraude, capacidade de identificação de esquemas criminosos sofisticados e identificação de padrões anteriormente ocultos. Procurado vivo ou morto, proteção em tempo real contra movimentos laterais. Apenas alguns anos atrás, o movimento lateral era uma tática restrita às principais organizações de crimes cibernéticos, APT, e operadores de Estado-nação. Hoje, no entanto, tornou-se uma ferramenta comoditizada, bem dentro do conjunto de habilidades de qualquer agente de ameaça de ransomware. Isso torna a detecção e prevenção em tempo real de movimentos laterais uma necessidade para organizações de todos os tamanhos e em todos os setores. Mas a verdade perturbadora é que, na verdade, não há ferramenta nenhuma na pilha de segurança que possa fornecer essa proteção em tempo real, criando o que é, indiscutivelmente, a falha de segurança mais crítica na arquitetura de segurança de uma organização. Nesse artigo abordaremos as questões mais essenciais sobre o desafio da proteção de movimento lateral, entenderemos por que a autenticação multifator e a proteção da conta de serviço são lacunas que tornam isso possível e aprenderemos como a plataforma, como se pode virar esse jogo. O movimento lateral é o estágio em que o comprometimento de um único terminal se torna o comprometimento de estações de trabalho e servidores adicionais no ambiente de destino. É a diferença entre uma única máquina criptografada e um possível desligamento operacional.
O movimento lateral é usado em mais de 80% dos ataques de ransomware, tornando-se um risco para todas as organizações do mundo dispostas a pagar para resgatar seus dados dos invasores. Ao contrário do malware, que vem em muitas formas diferentes, o processo de movimento lateral é direto. Em um ambiente organizacional, todo usuário conectado a uma estação de trabalho ou servidor pode acessar máquinas adicionais. Nesse ambiente, abrindo um prompt de linha de comando e digitando um comando de conexão, junto com seu nome de usuário e senha. Isso significa que tudo que um hacker precisa fazer para se mover lateralmente é obter um nome de usuário e senha válidos. Depois de obtidas, o invasor pode usar essas credenciais comprometidas para acessar recursos como se fosse um usuário legítimo. Por mais surpreendente que pareça, não há nenhuma ferramenta na pilha de identidade ou segurança que possa detectar e impedir o movimento lateral em tempo real. Isso porque o que é necessário é a capacidade de interceptar a própria autenticação, onde o invasor fornece as credenciais comprometidas ao AD. Infelizmente, o AD, como essencialmente um software herdado, é capaz de apenas uma única verificação de segurança, se o nome de usuário e senha correspondem. Se o fizerem, o acesso é concedido, caso contrário, o acesso é negado. O AD não tem capacidade de diferenciar entre uma autenticação legítima e uma maliciosa, apenas a capacidade de validar as credenciais fornecidas. Mas o MFA não deveria ser capaz de resolver isso? Em teoria, mas aqui está o problema. Lembra-se da janela de linha de comando mencionada anteriormente sobre como o movimento lateral é executado? O acesso à linha de comando é baseado em dois protocolos de autenticação, NTLM e Kerberos, que na verdade não oferecem suporte a MFA. Esses protocolos foram escritos muito antes de o MFA existir. É essa falta de proteção MFA no ambiente AD um ponto cego-chave que permite que os ataques de movimento lateral continuem acontecendo. Não vamos esquecer as contas de serviço invisíveis altamente privilegiadas e quase impossíveis de proteger. Para adicionar outra dimensão ao desafio de proteção de movimentação lateral, lembre-se de que nem todas as contas são criadas iguais. Alguns deles são materialmente mais suscetíveis a ataques do que outros. As contas de serviço usadas para acesso máquina a máquina são um excelente exemplo. Essas contas não estão associadas a nenhum usuário humano, portanto, são menos monitoradas e às vezes até esquecidas pela equipe de TI, mas eles geralmente têm altos privilégios de acesso e podem acessar a maioria das máquinas no ambiente. Isso os torna um alvo de compromisso atraente para os agentes de ameaças, que os usam sempre que podem. Essa falta de visibilidade e proteção das contas de serviço é o segundo ponto cego em que os atores de movimento lateral se apoiam. A matéria ela continua, ela é bastante extensa, pessoal, e eu não vou aqui, obviamente, ler toda, até porque ela se desdobra falando de soluções e nunca foi minha intenção, pelo menos aqui nesse quadro, ficar falando bem ou mal de alguma solução, fazendo propaganda de solução. Não estou aqui para isso. Acho que o principal ponto aqui de atenção, vocês percebem e sabem o quanto essa questão da movimentação lateral ela é preocupante. E um dos pontos, na verdade, deveríamos pensar em dois especificamente, deveriam ter a nossa atenção dentro de uma estratégia de blindagem para diminuir a superfície de risco e impedir ou dificultar essas questões ligadas à movimentação lateral. A primeira delas é que a gente deveria segmentar cada vez mais as nossas redes de acordo com os serviços, evitando ambientes extremamente grandes e, por vezes, principalmente quando a gente fala de ambientes um pouco mais tradicionais, em que a comunicação dentro de uma mesma rede não passa por nenhum tipo de análise. Quando a gente fala de soluções em cloud, aí já existe um outro contexto, um outro tipo de controle. Mas é justamente nesse tipo de controle que nós deveríamos pensar e nos basear. Dentro das redes, a gente deveria saber exatamente o que pode acessar o quê. Ou seja, como os serviços ou microserviços se comunicam, a partir de que portas, quem pode acessar, quem não pode acessar, se existem redes de acesso privilegiado, se o acesso privilegiado vem, enfim, e ir segmentando esses acessos a redes ao menor privilégio possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não deveríamos ter ou deveríamos evitar aqueles usuários com super privilégios
que podem fazer o que quiser em qualquer um dos serviços ou em qualquer um dos servidores. A gente deveria, ao máximo, também segmentar esses usuários justamente para evitar ou tentar evitar que o comprometimento de uma credencial exponha outros ambientes ou serviços. Esse é um ponto extremamente importante. Paralelo a isso, e aqui vai talvez a minha última dica, né, visto que a matéria ela é bastante negativa, falando de todos os desafios, monitoramento. Monitoramento. Quando a gente fala de movimentação entre serviços utilizando credenciais privilegiadas, existe um padrão. Os serviços eles rodam em determinados horários, são consumidos sempre em origens semelhantes, etc. Qualquer coisa que saia do padrão deveria ser analisado. Deveria ser, no mínimo, considerado um evento de segurança para que, uma vez investigado, ser classificado como um incidente ou não. Justamente para tentar pegar esses desvios e conter, né, uma movimentação lateral, alguma coisa que possa comprometer a rede ou trazer problemas. Esses são os pontos mais importantes. E claro, tem os desdobramentos disso, resposta, o que fazer para conter, etc, etc. Né, como todo mundo que acompanha o meu quadro sabe que eu falo que as coisas andam juntas. Proteção, detecção e resposta. Tenho que ter a capacidade de fazer tudo isso, do contrário, teremos uma estratégia desequilibrada, para dizer o mínimo. E na última matéria de hoje, quando os CISOs são chamados para testemunhar em tribunais. O veredito de culpado contra Joe Sullivan, ex-diretor de segurança do Uber, gerou muita discussão sobre a responsabilidade do CISO pela divulgação de violações. Como os CISOs devem se preparar para lidar com essa nova realidade? Kirsten Davis, CISO da Unilever, disse que a comunicação é crucial. Davis aconselhou os CISOs a se envolverem com suas partes interessadas, o departamento jurídico, o departamento de RH e a equipe executiva de liderança para garantir que eles estejam tomando decisões holísticas para a organização. Os CISOs têm relacionamentos diferentes com a aplicação da lei em todo o mundo, também em diferentes formas de aplicação da lei, mas precisamos estar atentos a quem estamos falando no meio de um incidente, disse Davis. Em última análise, o sucesso se resume a usar as informações disponíveis para fazer a melhor escolha possível quando uma organização toma uma decisão sobre relatórios de violação. Ao longo do caminho, haverá novas entradas de informações e novas partes interessadas a serem envolvidas, sejam regulatórias, policiais ou internas. E nós apenas temos que tomar as melhores decisões que pudermos com as informações que tivermos no momento, acrescentou Davis. Só refrescando a memória aqui para quem não lembra, o caso do ex-diretor de segurança do Uber, Joe Sullivan, é que ele acabou ocultando algumas informações de um incidente. Era um incidente que ele tinha obrigação de divulgar o que tinha acontecido e ele preferiu ocultar, preferiu não dar luz, mesmo diante de todas as questões regulatórias e mandatórias, no caso leis. Ele tomou a decisão de não compartilhar esses dados. E, uma vez identificado essa ação, muitos anos depois, né, ele acabou sendo mandado embora por um período depois. Após as investigações, ficou constatado esse comportamento e ele foi condenado. Sinceramente, eu não lembro aqui qual foi mas vocês podem fazer essa pesquisa, né, basta colocar isso na pesquisa, né, qual foi a pena que ele recebeu, mas ele foi declarado culpado e foi preso. Então, esse é um alerta para responsabilizar os executivos de segurança. Tudo bem que aqui a gente está falando de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, mas é importante sabermos que boa parte das nossas leis e regulamentos estão avançando utilizando modelos existentes no mundo. Como a LGPD ela se baseou muito na GDPR, por exemplo. Muitos movimentos que estão acontecendo hoje podem se tornar referência aqui para nós na criação de leis e, inclusive, na jurisprudência, né, que é como
a lei interpreta determinadas situações. Para os executivos de segurança, é muito importante ter a clareza da sua responsabilidade. Tornar, como a matéria bem diz, comunicar adequadamente o jurídico, né, os fatos, para que eles possam dizer quais são os riscos de cada um dos caminhos, conversar com os executivos, trabalhar adequadamente com o RH, comunicar, se tiver área de comunicação, saber como comunicar isso, para quem comunicar, quem são as partes interessadas. Tudo isso é extremamente importante. Quando a gente fala de situação de crise, cenário de crises, plano de respostas a crises, muitas vezes a gente precisa pensar adequadamente e deveria ter um capítulo específico dentro desse plano só para a comunicação. E um padrão já estabelecido, previamente analisado por todas essas partes aqui citadas, inclusive conselhos, inclusive diretores executivos, etc., para que a partir, né, desse consenso e respeitando leis e regulamentos, seja definido o que fazer, quem faz o quê, em que momento faz e como faz. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença, trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!